Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Sim, seu espaço para discutir tendências, tecnologias, processos, tudo no mundo dos negócios. Lembrando que o Pode Sim é uma iniciativa da Simpress. Eu sou o Vitor Cavalcante, o seu host por aqui. E o programa de hoje ele tem um tema que todo mundo gosta, falar de tendências. A gente tem muita coisa para discutir sobre IA, hardware, sustentabilidade, uma série de assuntos, mas eu vou ficar quietinho porque os meus convidados têm muito para falar sobre isso. Eu recebo aqui Georgia Rivelino, CMO da Simpress. Bem-vinda novamente ao Pode Sim. Obrigada pelo convite. É uma honra eu estar aqui fazendo parte dessa mesa, ainda mais com esse convidado aqui junto com a gente. Obrigada pelo convite de novo. É isso aí, o nosso outro convidado, Reinaldo Sachs, diretor de pesquisa da IDC. Bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ô, Reinaldo, eu vou começar contigo já, porque quando a gente fala de tendência, a gente sempre lembra da IDC, né? Eu, como jornalista, cobri vários relatórios, várias pesquisas de vocês. E você está com um relatório recente. Eu estava dando uma olhada aí nas tendências. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi essa prevalência de ambientes híbridos aqui no Brasil. A que você atribui esse comportamento aqui no país? Não, acho que assim, o interessante é só dar um contexto. A gente todo ano faz uma pesquisa com as principais tendências do ano. E surgiu essa questão dentro dos ambientes de empresariais, o que seria o mais importante movimento para mostrar o que está acontecendo, trazer essa tecnologia para dentro das empresas. E contando um pouquinho dessa história, o ambiente híbrido, que já se fala há alguns anos, ficou evidente que assim, é uma evolução. O principal ponto ali é que ele é uma evolução da questão de nuvem, que num primeiro momento todo mundo migrou quase todos os processos para a nuvem. Aí nos últimos anos, em pesquisa também, a gente teve a clara divisão de que alguns processos iam voltar para dentro de casa, seja no data center próprio ou algum outro tipo de servidor, para um edge, e que não ficaria todos os softwares e toda a gestão ficaria fora de casa na nuvem. Então, o que ficou evidente nesse momento é que todos esses sistemas, todos esses ambientes vão conviver. E por isso que a gente fala que o mundo híbrido vai ser o que vai tomar conta de todos esses processos. É super curioso, né? Como tem essas ondas na tecnologia. Eu comecei a cobrir tecnologia tem uns 15, 16 anos mais ou menos. Estava bem no início de computação em nuvem. Os CIOs falavam, não, isso jamais aqui dentro. Depois teve toda uma onda de adoção de nuvem. E agora a gente vê, não uma saída, mas esse equilíbrio, né? A gente pode dizer assim. Um balanceamento. E que mostra claramente uma maturidade. Ficou evidente que assim, não são todos os workloads, não são todos os processos que eu preciso colocar em nuvem. Tem coisa que é crítica, tem informação de segurança, tem processos, patentes e processos internos que não precisam estar fora de casa. Eu posso ter no meu servidor, no meu data center interno. E esse balanceamento realmente mostra uma maturidade do setor, tanto do setor como comprador, quanto dos provedores de serviço. Interessante isso. E eu vi também que isso tem um pouco de conexão com a pergunta que eu vou trazer para a Georgia, que é com ESG, porque as empresas estão buscando formas também de se tornar mais eficiente, melhorar o consumo de energia. E daí, Georgia, eu sei que você cuida disso aqui dentro da Simpress, né, desse tema de sustentabilidade que é super caro para vocês. E eu vasculhei muitos relatórios, não só de IDC, mas de várias consultorias e também de empresas que produzem isso. Em todos eles aparecia a questão da sustentabilidade, de diferentes formas. Fosse da maneira de olhar a governança, ou de melhorar a questão de descarte de resíduo, ou fazer economia circular, enfim, todos esses temas que você conhece bem. Como que você vê esse crescimento, já que você até cuida dessa pauta aqui dentro? Eu cuido de um pedacinho dessa pauta, então deixa eu me colocar aqui no meu lugar, mas eu acho que essa pauta ela é uma cultura dentro da companhia, né? A gente percebe uma movimentação maior, um crescimento muito provocado por todas essas normas e leis que os governos estão acelerando, né? A gente vê o governo brasileiro, isso é no mundo, né? E o Brasil não diferente, porque o Brasil tem metas, né? Ele tem mais 5 anos para entregar tudo que ele prometeu ali no acordo da ONU, no Acordo de Paris. Então, há uma aceleração por conta do que vem do governo para a iniciativa privada. Eu percebo também que muito da questão de sustentabilidade virou um KPI para as empresas. Então, as empresas passaram a também se preocupar
com toda a cadeia. Quem eu contrato? Será que quem eu contrato me ajuda? Será que está fazendo corretamente? Será que tem a governança ou o processo correto? Aqui na Simpress, a gente tem um programa de neutralização que hoje 100% dos equipamentos que eu entrego para você, eles já vão com o carbono neutralizado. Né? Aquilo que é produzido por conta do consumo de energia, a gente já entrega neutralizado. Chama carbono neutro. Então, eu tiro do cliente a preocupação dele ter que olhar também para esse tema e garantir que ele vai ter iniciativa para isso. Um outro ponto que eu também vejo que reforça esse crescimento é o crescimento dos equipamentos sustentáveis, né? Quando você vê os famosos seminovos. Eu trouxe até um número aqui da Simpress. A gente preparou, a gente tem hoje uma estrutura num laboratório onde a gente recolhe todos os produtos que passaram ali pela primeira etapa do contrato, a gente recondiciona esses produtos e depois coloca eles para outros contratos que têm menos necessidade, talvez, de performance, menos necessidade de atualização tecnológica. E a gente foi capaz de preparar mais de 30 mil equipamentos em 2024 e a gente cresceu o nosso volume de expedição em 84%. Deixa eu ver se eu estou só com uma colinha aqui. 84% foi o número que a gente cresceu em relação ao ano anterior. E tem uma expectativa gigante para esse ano. Então, de novo, circularidade, a preocupação do usuário, a gente como pessoa física ou a gente como pessoa jurídica, isso também acaba sendo um tema importante. E um último dado também que eu trouxe é, dentro desse programa de carbono neutro que a gente faz, a gente já conseguiu plantar em menos de 2 anos, a gente faz 2 anos agora em março, que é a data que a gente lançou o carbono neutro, a gente plantou mais de 30 mil árvores. E também conseguimos, com essa plantação, neutralizar mais de 20 mil toneladas de carbono, que foi o que a gente veio produzindo ao longo desses 2 anos, desde que o programa está lançado. E a gente percebe isso, os clientes estão cada vez mais querendo saber detalhes desse programa, o que vocês têm feito, me tragam os certificados para eu também poder aqui dentro da minha cadeia, dentro da minha operação, mostrar que a gente tem algumas iniciativas. Então, veio para ficar e está acelerado sim, né? O crescimento ele é alto e a gente tem grande expectativa agora para 2025 e 2026. Em 2025 a gente tem muita coisa, né? Você lembrou dos 10 anos de Acordo de Paris, tem COP30. Eu conversei recentemente com a Graziele Parente, ela até participou do Podsim ano passado aqui falando sobre sustentabilidade e ela falou, ela está muito animada, assim, são várias perspectivas boas para o Brasil, inclusive de reaproveitar bem e trazer... posicionar o país e as empresas brasileiras como referência nesse tema, porque a gente está muito avançado mesmo, principalmente quando se compara com outros. E você citou a questão do cliente, também, como impulsiona, né? O cliente acaba nos impulsionando a adotar boas práticas, seja na sustentabilidade, seja na governança dos equipamentos, na questão da segurança da informação. Sim. E é bom que uma coisa vai levando a outra, exato. E a gente vai melhorando enquanto sociedade. E não tem como a gente falar de tendência, sem passar por sustentabilidade, obviamente a questão de ambiente híbrido, mas entrar na inteligência artificial. Sem dúvida. E não importa se a gente vai falar de governança, se a gente vai falar de preocupação com questões éticas, do real impacto disso, e até da questão de custo, né, que foi desafiada recentemente pelo DeepSeek. Mas qual cenário você apostaria para esse ano, Reinaldo? Juntando todos os especialistas, né, todas as mentes ali que olham para os diversos segmentos de mercado, apontamos justamente essa questão de também uma maturidade nessa adoção de AI por 2 razões principais. Primeiro, quando a gente fala, já o serviço de data center é uma área dentro da tech que tem crescido bastante. Só fazendo uma referência rápida do ponto de sustentabilidade, as empresas, os executivos de TI pressionam os hyperscalers a comprovar esses certificados, como a Georgia estava comentando, para provar que você, como provedor de serviço, não vai influenciar os meus indicadores na compra. Então, acho que é super interessante. E trazendo isso para os números, esse setor deve crescer muito agora nesse ano. Na casa vai fazer quase 1,3 bilhões de dólares somando-se hardware, software e serviços para data center. E o que impulsiona isso? O que leva esse caminho? Né? Onde estão esses investimentos? Né? Acho que um dos pontos principais é que assim, muito se investiu em software, muito se investe em hardware, como você falou das GPUs, a gente vê cada vez mais GPUs instaladas no território nacional aqui.
Mas como a gente precisa entender esses workloads, como é que essa GPU trabalha, foram investidos nos servidores, nas GPUs, e o gargalo que faltava era na parte de conexão de rede. Então, em algumas métricas dessas grandes empresas provedoras, o gargalo de performance estava na conexão do meu servidor para com o meu cliente. Então, os maiores investimentos dentro dessa área, ainda de hyperscalers, de provedores de serviços de nuvem, a gente aponta como um incremento, uma melhoria nos produtos, toda essa parte de conexão entre os meus dados dentro do meu servidor que está trabalhando na nuvem e o meu cliente, meu usuário. Então, esse é um dos pontos mais importantes e mais rápidos aí na evolução para esse ano. Você falou dessa questão de data center. Eu conversei recentemente com o Victor Arnaud, lá da Equinix, e ele me falou de todos esses indicadores de energia renovável, tudo, reaproveitamento de água de chuva, e ele também comentou esse crescimento muito por conta de adoção de IA. Sem dúvida. Porque você tem dois movimentos aí. Um movimento é o de desenvolvimento de modelos, que a gente ainda tem menos no Brasil por conta de custo, tudo, importação de GPUs, como você falou. Mas você tem muito de projetos rodando, né? Sim. Então, essa parte de AI é o segundo maior impulsionador de todo esse movimento, já que tanto AI embarcada em algum hardware ou AI generativa com LLMs, com software, gerando as informações que a gente precisa, são impulsionadores diretos desses, assim, conectados com todos os softwares, conectados com os serviços, e a gente vê que isso impulsiona toda a cadeia na questão de investimentos, né? Então, com o nosso olhar, olhando para aonde serão gerados valores dentro do mercado de TI, onde vai gerar mais dinheiro, a AI generativa, sem dúvida, são impulsionadores, porque elas não estão ligadas apenas com os provedores de serviço, mas também com toda a cadeia de hardware. Então, sem dúvida, esse é um dos pontos mais importantes aí que sustentam o crescimento para esse ano. O Renato citou essa questão dos hardwares, né? Existe uma corrida aí nessa adaptação, né, Jorge? Porque tem uma influência total, né? Seja no smartphone, no laptop. Como que você tem visto isso? Sou apaixonada, né? Poder ver o que essas coisinhas podem fazer pela gente. Você pega, por exemplo, na mobilidade, esses chips dedicados. Você consegue fazer muita coisa. Eles estão ali para personalizar a tua experiência no aparelho. Eles estão ali para te ajudar com mensagem de voz, enfim, uma série de recursos que você tem para facilitar e tornar o teu dia a dia mais produtivo, mais seguro, que sem esse recurso você acaba não tendo. Você pega, por exemplo, os PCs da HP, os PCs e os notebooks, eles também vêm com uma camada de IA muito focada na experiência do usuário. O que eu posso fazer para tornar a experiência dele com o uso do equipamento melhor? Então, tem processos para colaboração, deixa eu tirar o ruído, deixa eu melhorar a luz, deixa eu pensar no fundo, como processos realmente de trazer mais produtividade para esse usuário. Então, eu acho que o que a gente está trazendo, né, de tecnologia com o IA vem com esse propósito de melhorar essa jornada do usuário, de melhorar a produtividade. Então, vem aparelhos muito inteligentes, muito eficientes. Enfim, esse é o objetivo da gente no dia a dia, né? Ganhar produtividade. Então, enfim, eu sou uma apaixonada por isso e acredito que vem só para somar, né? Tem gente ali ainda que tem um pouco de medo, já está aqui, não tem como, sim. Né? Vamos aproveitar esses benefícios e vamos usar ele com regulamentação, com a forma que tem que ser, né? Eu acho que medo tem muito a ver com falta de conhecimento também, né? Você dando o letramento correto inicial, você conscientizando, mostrando quais são os usos, os bons usos, eu acho que você vai mitigando um pouco o medo, né? Complementando essa visão, acho que assim, também mostrando uma maturidade do mercado, a gente viu no início que todo mundo queria investir em alguma coisa em AI e corria para cá e corria para lá, e a gente via isso um pouco sem foco. Quando perguntando para os executivos de TI aonde vai ser feito esse investimento, todos eles estão muito categóricos em apontar que eu só vou investir em AI generativa dentro da minha empresa onde eu claramente consiga ver um benefício para o negócio. E nesse sentido, a gente esperaria ter uma redução dos investimentos que antes eram mais amplos e agora são específicos,
Mas esses investimentos específicos têm um montante muito significativo. A gente está falando de 2,4 bilhões de dólares esse ano, o que dá aproximadamente 30% de crescimento contra o ano passado. Isso no Brasil? No Brasil. Então, assim, é realmente um volume muito importante de dinheiro que está sendo carregado com esse AI gerado aqui dentro, para que a gente possa ser mais produtivo e consiga ser mais competitivo aí frente a esse mercado mundial. Não, é super interessante você trazer esse ponto, e a Georgia vai concordar comigo, porque o ano passado eu vi uma pesquisa da McKinsey, na verdade uma palestra que eles estavam fazendo, eles estavam muito batendo nessa questão do ROI. Porque estava um problemão dentro das empresas com essa pressão por IA. Sim. Em vez de fazer o caminho, qual o problema de negócio eu tenho para resolver, para depois selecionar qual tecnologia eu utilizo, muitas vezes era um analytics que estava ali para dar conta, ia para IA. E daí não tinha ROI, começou a demonizar a tecnologia. Imagina coisa sem ROI, Jorge. Você que é do marketing. Não, eu imagino assim, eu tenho um lado muito legal do IA para a gente, aqui para as empresas de outsourcing de forma geral, é que ela força com que as empresas também estejam preparadas tecnologicamente para conseguir rodar essas coisas, né? Então, como é que eu faço para conseguir aproveitar o máximo da IA? Eu tenho que ter um bom hardware, eu tenho que ter uma boa tecnologia por trás para poder suportar isso. Então, no mercado de outsourcing, isso é uma oportunidade gigante. A gente está aqui para poder apoiar essas empresas a conseguirem fazer seus investimentos e apostar nessas novas tecnologias, mas para isso elas precisam ter parque tecnológico atualizado. Sim, sim. Manter o parque tecnológico atualizado quando você compra significa você ficar com aquele bem pelo menos 36, 48, 60 meses até depreciar. A tecnologia não vem mais nessa velocidade, né? A tecnologia amanhã já tem mais, quando você vai ver, já tem um mix de novos IAs ali disponíveis para você. Então, eu acho que o outsourcing ele vem também como uma alavanca para ajudar essas empresas a se apropriarem dessas oportunidades tecnológicas, porque ele traz a flexibilidade que você precisa, porque você faz um contrato que você tem possibilidade de refresh. Então, comprar sempre foi, a maior parte hoje, né, dos usuários das grandes empresas, elas ainda fazem CAPEX desse tipo de produto, de PC, de notebook, de mobilidade, mas com a tecnologia que está vindo aqui, que já chegou, nem está vindo, já chegou, precisa repensar, né? Porque a velocidade, ela se torna a velocidade tecnológica se torna uma barreira se ele não tem a infraestrutura necessária para poder aproveitar esses benefícios. Não só a tecnologia em si, né, mas todo o trabalho que vocês fazem de gestão desses ativos, de suporte, de troca. Preventivo. Tem muita coisa ali tem muita envolvida, IA né? também aí por trás para manter o negócio funcionando. Não é simplesmente seu celular e tchau, né? Não. E esse mercado vem chamando a atenção, esse segmento de outsourcing, porque ele ganha uma parcela cada vez mais representativa das vendas de novos equipamentos. Então, provedores como a Cimpress, comprando essas máquinas, eles adicionam máquinas ao que eu meço como base instalada. Sim, sim. Então, a gente está vendo que esse ano deve ser aproximadamente 19% de todas as máquinas vendidas para o B2B vão ser convertidas a serviços. Então, é realmente um mercado que antes era um decimal, era um nicho de um mercado, agora já é quase 20% do mercado de novas máquinas, já acrescentando uma base instalada que foi construída nas últimas décadas, né? Então, tem muita máquina gerando serviços, mas como a Georgia comentou, cada vez mais rápido essa máquina tem que ser substituída. Então, Sim. A gente vê que essa base instalada vai continuar sempre atualizada o mais rápido possível para prover o melhor serviço para os usuários. Eu tinha até preparado uma pergunta sobre isso, porque no relatório que vocês têm, tem uma coisa que é curiosa, né? O Brasil, na contramão, ele volta a ter um crescimento em PCs. E isso tem a ver, então, você acha que é um movimento mais impulsionado pelas empresas de outsourcing? Ou tem uma coisa dos usuários também? Um dos principais pontos é esse movimento de outsourcing, sem dúvida. Porque se a gente olhar para o mercado de computadores, ele vai ter uma grande divisão entre consumo pessoa física e as empresas. Vamos dizer assim, arredondando os números, é metade-metade. Metade vende no varejo para o usuário doméstico e a outra metade vende para o mercado corporativo. Dessa metade corporativa, como eu comentei, 20% já são máquinas que são compradas para que seja oferecido como serviço. Uhum. E esse mercado crescendo, sem dúvida, ele impulsiona todo o segmento para cima. E tem um crescimento forte também. Tem. Né? A gente, o primeiro IA vai fazer parte desse grande movimento. Como é que eu faço para investir
para fazer com que a minha estrutura esteja pronta para absorver, eu preciso ter isso tecnológico. Então, esse é um grande alavancador dessa movimentação do CAPEX para o OPEX. A gente vê 2025 como uma grande onda, esse movimento, né? Os próximos 3 anos, a gente está apostando, somado, você soma a taxa de juros, a alta do dólar, com todo esse cenário que ele precisa manter tudo funcionando bem, com tecnologia avançada. Então, a gente entende que esses são impulsionadores e tem um movimento muito forte também da Microsoft. Não sei se vocês sabem, mas o Windows 10 acaba o processo de atualização deles, sim, né? Sim. Agora em outubro. Então, são mais de 6 milhões e 400 Latam. Depois você me traz o número você me traz o número do Brasil. Mas tem que fazer a atualização, óbvio. Não vão ser os 6 milhões que vão fazer outsourcing. Mas quem tem que fazer essa movimentação e não tem CAPEX, né, vai ter que buscar formas, porque você está abrindo portas de ataque sem uma atualização. Fica muito vulnerável. Muito vulnerável. Então, esse também vai ser um alavancador para troca muito mais veloz do que se isso não tivesse acontecendo. E, enfim, a gente está aqui preparado para poder apoiar nesse movimento, para poder ajudar a gente ter um ambiente seguro, porque a gente não quer, né? Você não tem dinheiro para fazer a troca do parque todo, faz outsourcing, faz separado, né? Diminui o teu capital de giro inicial, que é muito grande, né, no investimento desse tipo de produto, e aproveita para usar todos os outros benefícios que você tem do outsourcing, né? Que não é só a limitação ali da alocação do equipamento, mas todo o resto do suporte aí que você pode ter ao longo do contrato. Ô, Reinaldo, nessa atualização, dá para fazer uma divisão pegando coisas que a Georgia trouxe, tipo a atualização do Windows 10, essa questão de IA embarcada, isso tem influenciado mais no usuário final, mais na questão da pessoa jurídica? Sem dúvida, mais na pessoa jurídica. No começo eu comentei, né, segurança é uma preocupação e tem sido uma preocupação, uma das principais preocupações dos executivos de TI nos últimos quase 10 anos, sei lá. E quando a gente fala de um endpoint, né, a conexão de toda essa infraestrutura com o usuário, que vai ser a máquina que está na mão dele, sendo uma potencial ponto de vulnerabilidade, isso é uma preocupação para todo mundo. O primeiro foco de alerta e que tem possível, que vai ter um impulsionamento das vendas, são as grandes empresas, porque elas identificam essas brechas com um pouco mais de antecipação. Então, elas se planejam para comprar ou para fazer um outsourcing em volumes maiores. Mas acho que esse tipo de comentário que a gente pode fazer até com o PodSim é para divulgar para as pequenas e médias, porque essas muitas vezes não tem um pessoal especializado que está olhando para isso. E quando a gente divulga isso, é super importante, porque essa vulnerabilidade não é só da empresa, né? Você pode ter um capital brasileiro indo embora porque você perdeu alguma coisa, você pode ter um grande ataque que começa numa pequena empresa e isso se espalha. Então, assim, acho que todo mundo, como um ecossistema, tem a se beneficiar quando você tem um parque seguro e mais atualizado. Então, começando pelas grandes empresas que viram esses impulsionadores com antecipação, mas hoje a gente já fala que as pequenas e médias também estão olhando nesse sentido. Então, por isso que a gente aponta que todo esse movimento, esse ecossistema vão impulsionar o mercado de PCs a um patamar de 2 dígitos que ele não via há alguns anos. Sim. Teve no pós-pandemia, lá que todo mundo comprou computador, aconteceu, mas de lá para cá o mercado estava diminuindo e agora ele voltou a crescer com grande pujança aí pro ano. Não sou um IDC, mas a nossa expectativa como uma empresa provedora de outsourcing de equipamentos de TI é que em 2 anos o nosso segmento ele duplique. Duplicar em 2 anos? Que DAS vire aí uma oferta muito maior do que ela é hoje. Se ele já está falando em 20, a gente quer que duplique e estamos com um movimento para isso. E existe algum tipo de oferta para encaixar a PME nisso? Não as muito pequenas, que a gente sabe que daí não faz nem sentido para um provedor, mas as médias empresas, você vê um movimento delas também começarem a aderir a isso, até por questões como as que o Reinaldo trouxe aqui de segurança da informação, de gerir melhor esse parque. Endpoint, a gente sabe que é uma desgraceira na mão das pessoas erradas, então ter uma gestão mais adequada para isso é para todo mundo, né? É para todo mundo. Não, é para todo mundo. As médias, elas também sofrem da mesma maneira que as grandes. O que tem é que as médias são mais vulneráveis porque não tem tantos investimentos.
Então, para as médias, essencial, né? Esse movimento. Eu sinto que hoje as médias estão muito mais maduras tecnologicamente. Né? A gente viaja o Brasil inteiro, você vê maturidades que você não via anos atrás nessas empresas de médio porte. Então, tenho certeza que para essa camada é essencial, assim como para as grandes. As grandes, o movimento vem sempre muito drivado de fora, né? Mas para as médias, não. É aqui Brasil, é raça, é lendo e descer, entendendo o que está acontecendo. E eu acho que essa questão das médias, a gente tem que lembrar que é muito da rastreabilidade, da lastreabilidade que você trouxe da sustentabilidade, né? Você quer saber, eu tô aqui, mas o meu parceiro também é, e ali também é. Daí você mostra para o seu cliente que tem todo uma cadeia. lastro de segurança. É a mesma coisa, porque o médio, ele vende, consome dos grandes, e muitas vezes no grande você mesmo entra lá no sistema para fazer um cadastro, para fazer não sei o quê. Não é que você manda um e-mail, você entra no sistema da empresa. E ali se tem uma vulnerabilidade. Total. Já tá, não, e até os médios normalmente são prestadores de serviço ou tem algum produto que ele oferece para uma grande empresa. Sim. Quando você é fornecedor de uma grande empresa, você também tem que passar por diversos crivos de qualidade, de segurança para conseguir fazer esse fornecimento. Então, assim, te gera oportunidade. É um dos pontos importantes para pensar nisso também. E não a tua segurança fica aí sempre girando nos relatórios, seja de prioridade de investimento, seja de tendências. Sim. Em tendências, obviamente, por conta dessa evolução tecnológica que sofistica os ataques e muda até a forma de você construir uma estratégia de segurança do ponto de vista de estratégia de investimento para se proteger e evitar seja perdas financeiras, de dados, reputacional ou até propriedade intelectual. Sem dúvida. Eu queria voltar só num ponto de inteligência artificial, vocês acharam que eu tiver... Não fugiremos dessa. Que eu acho fundamental que, assim como ética, governança tem sido muito discutida e todos os relatórios que eu olhei tinha a questão de governança de inteligência artificial como algo forte para se avançar e se investir em 2025. Vocês acham que isso tem a ver também com uma maturidade do mercado ou é mais uma necessidade por problemas desses projetos iniciais na loucura e na pressão de fazer alguma coisa e acabou tendo problema ali e daí precisa ter uma governança um pouco maior agora e existe essa cobrança também de uma forma mais intensa do mercado por governança e acaba refletindo nesses relatórios de tendência? Acho que um pouco dos dois. O mercado foi muito afoito para AI e isso com certeza gerou alguns perrengues, gerou alguns entraves que estão sendo melhor pensados agora nesse momento. Mas isso, lições aprendidas, isso mostra que o mercado amadureceu, então é um pouco de cada um. Tanto que quando eu mencionei aqui os investimentos agora que as empresas apontam nas pesquisas, eu vou buscar um investimento de AI esse ano que gere uma clara referência para o meu negócio. Eu não vou fazer só porque é bonitinho, só porque meu vizinho, porque a outra empresa está fazendo. Então, assim, isso mostra realmente que um olhar mais maduro em relação à governança de TI está totalmente conectado com todas essas tendências que a gente está falando. Você vai nessa linha também, Jorge? Eu vou. Eu li recentemente um relatório que a IT Media publica, né? Ela faz uma entrevista com os principais CIOs do Brasil. E o uso da IA está sendo... 60% deles responderam que o uso da IA está sendo feita para tomada de decisão. É muito mais alto, né? Do que para produtividade, eficiência, que é o que a gente vê na maior parte das vezes. Se você não tem governança... Olha o risco que você coloca a sua empresa. Você está fazendo um processo que é para te ajudar na tomada de decisão. Então, provavelmente, você está dando para aquela IA um monte de informação estratégica do seu negócio. Então, você tem que ter governança. Né? Tem que ter. Eu acho que no começo foi isso. Todo mundo testando qualquer coisa, não entendendo o que era aquela abertura de porta. Agora, se você não tiver governança, você expõe demais o seu negócio. E daí, de novo, não importa se é a grande ou se é a pequena, ou se é a média empresa, é um risco muito grande. Então, ter práticas, ter regulamentação, tem que ter, né? Eu acho que algumas empresas, acho que ainda é lento esse movimento, fico feliz de ver ele dentro aí do top 1 das previsões do IDC, porque para a IA é fundamental. Assim, a gente não vai conseguir sobreviver ou conseguir se beneficiar de tudo que ela tem se a gente não tiver isso estruturado. Esses dias eu vi até um artigo de um CIO falando dessa discussão no board. Falei, então a IA já bateu na porta do board. Então, acho que isso também é um reflexo, né, de como a governança ganhou força, realmente um patrocínio, porque se está sendo usado para a tomada de decisão, 60% de CIOs de uma base importante como é da IT Media responder dessa forma,
obviamente está chegando no board a tomada de decisão Sem por IA, né? dúvida. Então, Eu acho que é importante mencionar, a gente fala, apoiamos, acho que em consenso, que a governança seja feita dentro das empresas. Isso não tem nada a ver com regulamentação. não. Por favor, né? Estamos falando de governança corporativa, não estamos falando de governança. Não é governança. Regras dentro da própria empresa. companhia, sim. Isso é outro assunto, não é o nosso episódio de tendência, não vou discutir política. Mas é legal isso, né? Então tem esse movimento, você vê como as coisas se conectam, né? Os relatórios, eles mostram a governança como uma tendência. A Georgia traz um dado de 60% dos CIOs falando de uso para tomada de decisão. Sim. Um CIO escrevendo sobre a discussão já nos conselhos. Sem dúvida. Isso tudo casa com governança mesmo, né? Não tem muito para onde fugir. Que bom. Reinaldo, eu queria trazer uma coisa agora que eu acho que é importante, porque no relatório também eu vi um aumento de criticidade nos ambientes híbridos. A gente falou lá no comecinho dessa prevalência dos ambientes, né? Um balanceamento aí que estava se buscando. Você acha que a inteligência artificial, nesse caso, ajuda a melhorar essa questão da criticidade, ou pelo menos a avaliar? O que você vê aí nessa tendência que está dentro do relatório? Acho que sempre, todas essas tendências que estão relacionadas com ambiente híbrido, com AI, com segurança, elas estão interconectadas. Não tem como fazer um investimento isolado. E todos eles a gente aponta como uma maturidade. Acho que se a gente for olhar como eram pensados ou planejados essas migrações de algum workload para a nuvem, como está sendo planejado uma repatriação de algum processo para dentro do meu data center interno on-premise. Tudo isso mostra que o mercado está amadurecendo. Então, assim, se a gente for olhar por esse prisma, tudo melhora com maior controle, melhor governança e mais maturidade. Acho que nada está sendo feito esse ano de uma forma muito afoita. O dinheiro está caro, o financiamento está caro, então todos os investimentos, olhando para as necessidades das empresas, tem a ver com essa maturidade que engloba toda a área de TI. Tem mais celeridade aí no processo, né? Está muito mais sério, muito mais. Agora, puxando um pouquinho para o ambiente híbrido, que não necessariamente é o ambiente híbrido do cloud, mas o ambiente híbrido que a gente vive agora, né? Depois da pandemia, que é você estar em qualquer lugar, você poder estar trabalhando da sua casa e não necessariamente você tem o melhor Wi-Fi com todas as seguranças que a empresa precisa. Nós, empresas de outsourcing de equipamentos de TI, a gente tem uma responsabilidade também nesse processo para garantir segurança, para garantir governança. As empresas acabam olhando muito o que elas criam dentro da própria empresa, né? O que elas têm para assegurar que esses ataques acabem não acontecendo. E nós, como produtores de hardware, fabricantes de hardware, a gente também traz hoje camadas de segurança para esses produtos. Então, é engraçado porque quando alguém está fazendo a contratação de um PC ou de um notebook, os principais itens que são avaliados é processador, é performance, o olhar para o que aquela máquina tem para me trazer mais uma camada de segurança é fundamental. Hoje você tem dentro dos produtos da HP um programa que chama um produto que chama Wolf Security, que ele te traz a recuperação do teu hardware logo depois do ataque, ele consegue restabelecer o que você tinha antes. Então, passou por todas as etapas, né, de segurança da companhia, ele está na casa dele usando um Wi-Fi qualquer, que ele não conseguiu entrar no que ele precisava lá dentro do compliance da companhia, é uma outra camada de segurança. Então, eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade e quem está contratando também precisa assegurar que o hardware que ele está contratando traz mais alguma coisa para que nesses ambientes híbridos eles consigam garantir mais efetividade, segurança, etc. Não, muito, muito bem lembrado. E essa questão do Wi-Fi, ele segue sendo um problema, né? Impressionante. Mas sabe de tanto andar com pessoas de segurança... Você não acessa mais no aeroporto. Não acesso mais o Wi-Fi que não tem senha, daí eu prefiro colocar meu 5G para espelhar ele ali no computador e usar. E outra coisa que eu não faço também, que daí tem mais a ver com segurança física, é usar cabo USB ou USB-C para carregar. Eu só uso uma tomada normal com eu não uso. Eu fiquei meio com medo
medo dessas coisas. Não, de jeito nenhum. O pessoal me pôs medo, mas eu acho que Com certeza. uma boa causa, né? Não. Eu deixei uma tendência agora pro final, já tá acabando, olha só. Porque ela é curiosa e ao mesmo tempo é engraçado, porque conversa muito com ficção científica e tudo. O ano passado eu fui pro Web Summit de Lisboa e teve uma das plenárias muito falando sobre humanoides, né? Então esses robôs, eles estão extremamente avançados. Antes a gente via aquelas coisinhas de robô para aspirar pó, né? E daí essa empresa levou um humanoide que tipo, pegava a roupa direitinho, colocava na máquina de lavar. Daí ela passou uns vídeos mostrando eles em operações logísticas, carregando coisas pesadas, porque muitas vezes as pessoas não querem fazer isso e já não se recomenda tanto você fazer um trabalho de esforço físico, até por problemas em coluna, um monte de coisa que pode dar, né? Como que você vê isso no Brasil? A gente está já se posicionando nesse mundo? Acho que assim, aí olhando para trabalho de pesquisa, você conversa com muita gente, a parte boa, né? Que nem jornalista, você fala com todo mundo. Faz pergunta, exato, é uma beleza. Maravilhoso. Então, assim, a gente faz pergunta para todo mundo e aí as respostas nem sempre são tão animadoras assim. Acho que a gente ainda está longe desse horizonte, mas assim, alguns segmentos que surpreendem pela quantidade, pela qualidade da tecnologia que eles estão utilizando, eu destacaria a parte de setor de logística e logística ligada a varejo. A gente tem um setor de varejo que está se reestruturando nos últimos anos, todo mundo viu o que aconteceu com algumas dos grandes aqui do nosso mercado. E a gente vê uma reestruturação também com o uso de tecnologia. Eu não vi nenhum centro logístico como os que a gente já vê em filminho lá nos Estados Unidos e coisa e tal, mas tem muita tecnologia embarcada para rastreamento, a gente tem melhorado muito isso. E além de logística e varejo, onde tem muita tecnologia embarcada, e é surpreendente quando você conhece um pouco mais a fundo, é no agronegócio. O que tem de tecnologia, o que tem de... quando você fala saindo dos bancos da Faria Lima, você vai olhar no campo, você olha uma colheitadeira de milhões que não tem mais... que é autônoma, que tem um drone que vai lá e mata só uma larvazinha que está no meio do campo. É impressionante e isso já é realidade. Então já não é mais ficção. Mas ainda tem robozinhos trabalhando, fora as colheitadeiras autônomas, a gente ainda está um pouco longe, mas isso tem evoluído muito rápido. Entendi. E, Georgia, você é do time dos céticos ou você acha que isso é bem-vindo? Eu sempre acho que é bem-vindo. Na hora certa, com o preço certo, eu acho que ele é sempre bem-vindo. Eu vejo ainda, a gente tem um dos pilares de negócio é a automação. Então, estamos falando de varejo, mas estamos falando de varejo, grandíssimas empresas. Né? A gente está falando de logística, a gente está falando das maiores, dos gigantes. Exato. Então, nós não vivemos só de gigantes. Né? Então, os outros ainda têm um tamanho, um processo muito no início de automação. Então, acho que vai chegar mais rápido do que ele chegaria anos atrás, mas a gente ainda tem um chão ali de estrutura para conseguir se aproveitar, se beneficiar dessas tecnologias. Agora, você falou do agro, é impressionante o movimento que está acontecendo, né? Como é um setor que se abriu para a tecnologia nos últimos anos. Eu andei conversando com algumas startups, você falou de drone, eu conheci uma que, por meio de drone, ele consegue fazer um mapeamento do solo e reduzir o uso de insumo agrícola em 80%, porque ele vai muito focado na parte do solo que realmente precisa. Daí vi uma outra que criou um container, é realmente um container, ele leva para a fazenda o container e daí a partir dos insumos lá que foram dejetos, tudo coloca ali dentro, com IoT e IA processando tudo o negócio para deixar automatizado, gera um insumo que é tailor-made ali para isso. E natural, não é químico. E essa mesma tecnologia ele conseguiu adaptar para a indústria química, para usar polímero para gerar um plástico que se some no meio ambiente no máximo 4 anos. Então tem umas coisas muito legais acontecendo e esse intercâmbio de tecnologia entre os setores, né, que é muito legal muito também você pegar tendências. Eu acho que vai ser cada vez mais isso, né? A gente vê esses relatórios, foi ótimo esse papo aqui, mas no fim do dia o que eu chego à conclusão é que a tendência maior é a criatividade que a gente tem para fazer essa convergência das tecnologias, né? E de como essa convergência que está produzindo uma série de inovações e coisas diferentes e formas de atuar diferentes no mundo corporativo, né? Sim. Total. Concordo plenamente. Ai, gente, adorei. Acabamos? Já, nossa senhora.
Super rápido, deu acho que uns 45 minutos, tá na minha meta aí de tempo, pro Léo não me matar na hora da edição. Mas, Reinaldo, obrigado, prazer te receber aqui no Pode Sim. Volte mais vezes para comentar outras coisas aqui. Tenho certeza que as portas estarão abertas. Total. Senhora, sempre um prazer, você também, uma querida. Obrigada, eu me divirto sempre, então pode me convidar mais vezes. Não, foi ótimo, episódio bom, é leve, passa o tempo que a gente nem vê. Gente, muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham curtido todo o conhecimento que foi compartilhado por aqui. Eu sou Vitor Cavalcante, seu host aqui no Pode Sim. Lembrando que se você quiser mais informações sobre a Simpress, só acessar todos os links que estão aqui no descritivo do vídeo. Tem site, tem todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê. Até a próxima. Tchau.